Olá, boa noite a todos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. Você está no momento da reflexão da palavra do Senhor, do programa O Rei Está Voltando. Nós estamos agora com o momento da reflexão, iremos já começar, porque aqui o pessoal que nos acompanha pela rádio web estão agora terminando de ouvir um louvor e vai entrar a chamada para ouvir a palavra do Senhor. Então, nesse momento, você também já pode aproveitar e estar compartilhando com outras pessoas que nós iremos estar agora trazendo a reflexão da palavra do Senhor. Vou estar interagindo agora com os irmãos aqui, só um minuto. Mais uma vez, voltamos aqui ao vivo e neste momento com o momento da reflexão da palavra do Senhor. Também quero convidar você que está nos ouvindo e quiser também estar participando conosco. Nós estamos ao vivo aqui pelo nosso Instagram, Rose Paletó. Você nos procura e você está lá para acompanhar este momento da reflexão da palavra do Senhor. Quero fazer aqui menção a todos os ouvintes que nos escutam pelas demais rádios que estão em cadeia com a rede PG de comunicação. Você está ouvindo o programa O Rei Está Voltando. E agora nós iremos para o momento da palavra do Senhor. Já ouvimos vários louvores, atendendo o pedido dos irmãos que aqui tem feito, para a honra e glória do nome do Senhor. Então, você que pode estar acompanhando conosco, nós estaremos agora fazendo a meditação que se encontra no livro de Marcos, capítulo 13 e o verso 33. Então, você que pode estar aí acompanhando, a gente vai estar trazendo esta reflexão da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Marcos, capítulo 33, e o verso, capítulo 13 e o verso 33. Deixa eu pegar aqui com os irmãos, só um minuto. Aleluias. Glória a Deus. Trazer já aqui uma saudação para os irmãos que já têm aqui nos acompanhado pelo Instagram. A nossa querida Vera Lúcia Ramalho, também a Dilson Júnior, a Alice Rebeca e os demais. Vão compartilhando essa live. Compartilha com aqueles que você conhece. Vai aí sendo um cooperador da obra missionária. Nós estamos neste momento com a reflexão da palavra do Senhor e eu gostaria também que você fosse assim fazendo. Vá compartilhando com os demais para que o nome do Senhor ele venha a ser glorificado. Nós iremos trazer a reflexão da palavra que se encontra no livro de Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 13 e o verso 33, que diz assim: hoje nesta noite de chuva, aqui de uma pessoa está chovendo muito, também temos notícia de que a chuva também chega no Alto Sertão da Paraíba, lá na nossa querida, bonito de Santa Fé. Glória a Deus, e nós estamos felizes, né? Porque chuva é sinal de bênção. Glória a Deus, e para o sertão principalmente, né? Então, vamos ouvir o que o Senhor tem a falar conosco nesta noite. Já deixando aqui também a nossa saudação para a nossa querida Ilka Azevedo, que já está aqui participando conosco ao vivo nesta live. Então, vamos ouvir o que diz o texto sagrado. Se encontra, eu não fixei aqui, deixa eu fixar o comentário, só um minuto. Eu tinha fixado e o comentário saiu. Só um minuto, para que aqueles que cheguem saibam onde nós estamos comentando. Deixa eu fixar aqui o comentário. Tô tentando fixar o comentário e não tá indo. Se alguém conseguir fixar o comentário para mim, convide aí mais 12 discípulos a estar participando neste momento, nesta live. Abençoe outras vidas, seja um compartilhador da palavra do Senhor.
Tô tentando aqui fixar o comentário, mas eu não tô conseguindo. Mas os irmãos que puderem, quem puder, compartilha aí, fixa o comentário. Já está também conosco a nossa vizinha aqui querida, Jane Castro, que sempre tem estado conosco, acompanhando aqui as nossas lives. Ela não perde uma live e nós ficamos felizes, né, amados, com isso, porque assim, o Senhor tem feito grandes coisas quando você se propõe a ser um multiplicador da palavra do Senhor, certo? Então, o nosso coordenador Josvaldo Alves também aqui já se faz presente. Vamos ouvir a reflexão da palavra do Senhor. Marcos capítulo 13 e o verso 33 diz assim: Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E aqui a gente vai ver 3 advertências que o Senhor traz pra gente. Isso é Jesus quem está falando, e ele traz essas 3 advertências. Primeiro, olhai. Olhar, estar atento, vigiar e orar. 3 pilares importantes. Nós temos que olhar, estar vigilante, ou seja, olhar é eu passar a vista, mas quando diz vigiar é eu estar atento aos mínimos detalhes, é eu ver entrada, é eu ver saída, é eu, sabe, ver o que está além, é estar atento, vigilante. Quando você diz assim, vigia, porque é alguém que não dorme, alguém que está ali o tempo todo, o quê? Atento. Então, nós temos que ser vigilantes. Nós temos que estar atentos a todos os sinais. Tudo. Mas aí, Jesus não diz só isso. Não é só para olharmos, nem só para estarmos atentos, vigilantes. Mas ele diz também que é para orar. Orar, como a gente começou na leitura, feito na leitura na explanação, logo no início do programa, a gente fez a leitura do Salmo 42 e a gente fazia menção a isto, que nos Salmos a gente se identifica muito com os Salmos, porque o Salmo ele é característico de ser uma oração, é um cântico, é uma oração, então você vai se identificar muito com o contexto dos Salmos, porque é uma oração, é alguém que estava ali angustiado, alguém que estava aflito e vai receber, você vai passar este momento de oração. Então, o que é que acontece? A gente se identifica muito com o conteúdo dos Salmos exatamente por conta disto. Por se tratar de uma oração, então a gente vai se identificar com o contexto dos Salmos. E o Salmo 42 vai estar falando exatamente isso. Porque te abates a minha alma é uma oração. É, sabe assim, aquela alegria constante do seu coração de estar falando com o Senhor, embora esteja aflito, como diz o Salmo 42. Quero também aqui saudar Lucas Fernandes, o diácono ali da Assembleia de Deus de Santa Bárbara, no Valentina, também está conosco. A querida professora Socorro Rocha está aqui também. Sejam bem-vindos, esse é o momento da reflexão da palavra do Senhor do programa O Rei Está Voltando, que vai ao ar todas as quartas-feiras. Então, o que é que acontece? O Senhor Jesus faz essas 3 advertências. Primeiro, olhai, depois vigiar, que é ficar atento, alerta, percebendo tudo o que está acontecendo, e depois você vai o que? Orar, porque você vai ver, você vai olhar, vai ter um panorama do que está acontecendo, você vai vigiar, vai ficar atento, vai ficar alerta, depois você vai orar. Orar, porque oração sem propósito não é oração. Você tem que orar, você tem que mostrar ao Senhor, por quê? Porque oração é conversa, oração é diálogo, e você só conversa com alguém quando tem algo a ser conversado.
Então você vai chegar e vai conversar com o Senhor e vai dizer: Senhor, está acontecendo isso, está acontecendo isso, e eu quero, estou aqui para falar contigo, para dizer o que está acontecendo na minha vida. Por quê? Você vai ter afinidade com o Senhor, você vai ter intimidade, comunhão. Então você precisa ter isto. E aí nesse texto sagrado, Jesus vai fazer essas 3 grandes advertências: olhar, vigiar e orar. Através dessas 3 advertências, Jesus vai pedir cautela, vigilância e oração aos discípulos. Para quê? Para que vivermos em um mundo tão conturbado como o nosso, o cristão, ele precisa ser cauteloso, ele precisa ser vigilante e ele precisa perseverar em oração. Porque oração é a chave da vitória. Oração é a chave da vitória. Quem ora tem vitória. E a gente precisa estar em constante oração. Orando. Quer vitória? Ora. Ora, por quê? O Senhor Jesus, ele veio na terra como homem, mas ele vivia em constante oração. Que oração quer dizer comunhão com Deus. Então, Jesus, ele estava em constante oração, em comunhão com Deus, por tudo que ele ia fazer, por tudo que ele passava aqui. Então, a oração vai nos fortalecer, porque vai nos dar intimidade com o Senhor. A palavra do Senhor diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor, mas o pastor também conhece a sua ovelha. Então, quando você tem intimidade com Deus, ele escuta a tua oração e ele diz: minha filha Rose já está ali, orando, se colocando, porque você vai tendo intimidade. Às vezes você está ouvindo, esta semana eu estava ouvindo um louvor, e minha filha gosta muito dele, tá chorando porque, e tava ouvindo, ela disse: mãe, mas quem é que tá cantando esse louvor? É a irmã Nice, Irmã Nice Garcia, a esposa do pastor Elielton Lopes, nos mandou este louvor, ela cantando, e aí a gente sempre tocando. E aí quando Alice e Rebeca ouviu, reconheceu a voz. Então, é do mesmo jeito a oração. Deus precisa reconhecer a tua voz. O Espírito Santo do Senhor precisa reconhecer a tua voz. Ter intimidade. Precisa ter intimidade. Quero aqui saudar, deixar aqui a nossa saudação para os irmãos que já têm entrado aqui. Lúcia Santos, Socorro Ramalho, o irmão Darles Kennedy, a nossa vizinha aqui, Francicleia também, o presbítero Jair Silva também já tem estado aqui, a nossa prima Ângela Souza também já está aqui conosco, participando. Então, você precisa ter intimidade. E como é a intimidade que você vai ganhar? Com a oração. Mas para isso eu preciso estar vigilante, eu preciso ter cautela, eu preciso saber por que orar. Eu não vou orar por orar. Não vou simplesmente fechar meu olho e começar. Não, você vai orar, tem um propósito, tem um porquê e tem um pra quê a oração. Do mesmo jeito do jejum. Jejum você só faz com um propósito. Você tem um porquê e um pra quê no jejum. Não se jejuma por nada. Quando você faz um jejum sem um propósito, você está fazendo um regime. Sinto muito em lhe informar. Mas se você está jejuando sem um propósito, você está fazendo nada mais do que um regime. Jejum, ele é um propósito. E você não pode jejuar separado da oração. São duas coisas que andam juntas. Jejum e oração. Eu não posso jejuar sem orar. Porque o Senhor Jesus disse que tem coisas que nós só venceremos à base do jejum e da oração. Por quê? Vai nos proporcionar uma intimidade tão grande com o Senhor que nós iremos vencer aquela causa.
a ponto de dizer assim, Senhor, eu não posso, sozinho eu não tenho condições. Para isso eu estou aqui orando, eu estou jejuando, eu estou me consagrando, me apresentando para que tu possa resolver esta situação por mim. E aí a gente vai ver o primeiro. Vamos analisar agora o primeiro. A primeira advertência que o Senhor nos dá. Ele vai dizer, olhai. Por que olhar? A primeira recomendação é, olhai. Está em Marcos, capítulo 13, o verso 33. Olhar, neste caso, significa atenção, cautela e visão. Focada nas coisas de Deus. Não é olhar de todo jeito. Tem pessoas que às vezes dizem assim, fulano olha e vê além. Por quê? Porque você não vai olhar as coisas superficialmente. Você vai olhar para as coisas que são de Deus. Você vai olhar numa visão espiritual. A palavra do Senhor diz que aquele que é espiritual a tudo discerne e de ninguém é discernido. E às vezes você está olhando ali e você está vendo. Às vezes você olha simplesmente de olhos fechados, mas a sua visão espiritual, ela está aberta. Porque você está olhando em uma outra dimensão. Você está focado nas coisas de Deus. Não é só olhar da forma simples, mas é olhar além. Olhar as coisas focada, com foco nas coisas de Deus. Aí o outro, Hebreus, capítulo 12, verso 2, vai estar escrito assim, ó. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Então eu não posso simplesmente olhar. Eu tenho que olhar, mas olhar fixado nas coisas de Deus. Também já tem chegado aqui a nossa querida Adriana Marinho e da Lécio Alencar. Boa noite, a paz do Senhor. Saudade da época que trabalhamos juntos, né? E da Lécio ali, a gente já trabalhou, já fomos companheiros de trabalho. E o Senhor mantém os vínculos, não é? E aí o que a gente vai ver? Isaías 45 e o verso 22 também vai estar escrito assim: olhando para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então é olhar para Deus, olhar para as coisas que são de cima, olhar as coisas de Deus, ter foco, ter visão. Então é isso que a gente tem que fazer. Olhar não só nas coisas notáveis, mas pela fé. Nós temos que olhar pela fé, crer. A fé é o firme fundamento do que não se vê. Está lá em Hebreus, capítulo 11, o verso 1. É olhar além, não olhar no superficial. Olhar as coisas de Deus que estão por trás. É o firme fundamento das coisas que não se vê. Então é você olhar com fé. É você saber que tem algo por mais ali, tem algo a mais. Olhar nos mínimos detalhes. Não tem aquela questão de quando a gente está na escola que o professor diz, leia entre as linhas. Você diz como? Leia o que está por trás. Então é ver o que está além. Não fixar a sua visão só aqui nesse, sabe? Você alinha a tua visão com o horizonte. Você vai longe. Você vê o que está além. Busca alcançar a visão de águia. Que vê, ó, faz um panorama geral de tudo e consegue absorver. Então, olhando, porque não vê as coisas com os olhos notáveis. Limites. Mas olhando por fé, que já deu tudo certo. Tudo certo. Porque quando você olha pela fé, dá tudo certo. Tudo certo. Mesmo que pareça perdido, tenha certeza que Deus está no controle de tudo. A gente falou aqui, quarta-feira passada, que o Senhor ele não perdeu o controle das coisas. Ele continua no controle de tudo. Se nós olharmos ao redor, o Senhor,
ele não perdeu o controle de nada. Nada. Tudo está acontecendo como previsto na sua palavra. O Senhor diz que os dias que antecederiam a sua vinda, iriam aparecer tanta coisa. Mortes, guerras, peste, fome. É estar atento, é nisso que o Senhor estava dizendo. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Que tempo? O tempo da vinda do Senhor. Tá lá, mas a palavra do Senhor diz que devemos estar vigilantes, atentos, percebendo os sinais de tudo o que está acontecendo. Então a gente tem que olhar, estarmos cautelosos. Aí a segunda advertência, vem vigiar. Vigiar. A segunda recomendação, vigiar. Por que Cristo faz essa recomendação? Por que o cristão ele deve vigiar? O que é que quer dizer isso? Vigiar, a exortação à vigilância foi um ponto muito forte nos ensinamentos que o Senhor Jesus trouxe a respeito da sua segunda vinda. Vigiar é um estado de alerta, é estar atento, é estar observando tudo. E a gente vai ver lá em Mateus capítulo 26 e o verso 41 vai dizer assim: Jesus já havia advertido aos sonolentos discípulos, dizendo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então Jesus já havia chamado os discípulos para orar, 1 hora com eles, e quando voltou os discípulos estavam dormindo. Aí o Senhor Jesus faz essa advertência: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então é nesse sentido que ele está alertando, que nós temos que estar vigilantes, atentos. Porque vão acontecer coisas que aqueles que não estão vigilantes, que não estão atentos, nem vão perceber. Vai passar desapercebidos. Nem vão ver. Por isso que a palavra do Senhor diz que muitos vão chegar perguntando: onde está? Cadê fulano que eu não vejo? Porque não estava atento aos sinais, a tudo que está acontecendo e tudo que está por acontecer. Então, a segunda advertência é vigiar. Devemos estar atentos. E eu estou atenta aqui, o Instagram já tem estado conosco, chegando aqui, a nossa querida irmã Niele. Também aqui está conosco Souza. A nossa querida Mércia Cristina também já está aqui conosco. A nossa querida Fernanda Ladislau também tem chegado conosco aqui. Estamos felizes com a vossa audiência e vão compartilhando, vão sendo um compartilhador das bênçãos do Senhor. Eliane. A Elisângela está dizendo aqui que é Eliane. Bem-vinda, Eliane. Coisa boa você estar aqui conosco. Feliz, então, viu? Aí a gente vai ver também ainda em Lucas, capítulo 21 e o verso 36, que Jesus vai dizer assim, ó: vigiai, pois, a todo tempo orando para que possais, escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Ó, o que Jesus está dizendo para os discípulos. Vigiai, pois, a todo tempo. Não é um momento específico. É a todo tempo. A todo tempo estar vigilante. Orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho de Deus. Então o Senhor já advertia que viriam dias tenebrosos e que devemos estar vigilantes para que possamos escapar
dessas coisas que irão suceder. E por último, a advertência é orai. Por que orai? Orar, aqui agora, em Mateus 13:33, que é onde a gente está trazendo a base, a oração é um dos temas mais enfatizados em todas as escrituras sagradas. Mas não é em vão que a oração é do tema mais enfatizado, porque a oração é comunhão, é intimidade, é diálogo. É o momento do ser criado com o seu Criador. A oração para a gente hoje representa aquele momento que o Senhor tinha com Adão, antes da queda, lá no Jardim do Éden. Quando o Senhor, no virar do dia, vinha se assentar com Adão todos os dias para conversar. Então a oração é esse momento, é essa intimidade, é essa comunhão. E eu não preciso de ninguém além do Espírito Santo como meu intercessor. Porque Jesus é o mediador entre o homem e Deus. Ele é a ponte. Ele é a porta. Eu sou a porta. Eis que estou à porta e bato. O Senhor diz, eu sou a porta. Eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quer dizer, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus, ao mesmo tempo que ele é a ponte, ele é a porta. E o Espírito Santo, ele hoje é o nosso intérprete. Quando a gente está orando, ele leva as nossas orações até o Senhor. Porque a voz do Senhor, para a gente ouvir a resposta, a gente não iria interpretar. Então, o Espírito Santo é o nosso intérprete. Porque a palavra do Senhor Jesus diz que a voz do Senhor é como a voz de muitas águas. E a gente não consegue interpretar. Quando está chovendo, ninguém consegue ouvir. Até um diálogo fica difícil por conta do barulho da chuva. Agora imagine uma voz como de muitas águas. Está lá em Apocalipse, quando João diz. E eu ouvi por trás de mim um que falava com uma voz como de muitas águas. Então não tem condição de você interpretar. Então nós precisamos do Espírito Santo para interpretar. Quando o Senhor fala conosco, respondendo. O Espírito Santo leva a nossa oração e traz a resposta. A voz de Deus é como que um trovão. Tá lá no Pentateuco, a gente vai ver quando Moisés estava no monte falando com o Senhor, quem estava embaixo ouvia como que trovões. Então nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Verdade, irmã Silene, glória a Deus. Nós temos o Espírito Santo para interpretar o que o Senhor ele quer falar conosco. É o Espírito Santo de Deus quem vai interpretar. E através de quê? Da oração que você vai ganhar essa intimidade, você vai ganhar essa comunhão. E aí a Bíblia Sagrada é um verdadeiro manual de orações respondidas. A gente vai ver várias pessoas que tiveram as suas orações respondidas. O seu pedido, a sua petição, ela foi atendida. Se não houvesse tanta necessidade de orar, a Bíblia não falaria tanto desse assunto. Nós temos várias pessoas que receberam a resposta da oração. Oração, diálogo, petição, pedido, você e Deus. Então não tenha receio, mas irmã Rose, eu não sei orar. Eu não sei orar, sabe? Conta para Deus as tuas necessidades. Conta para Deus o que você está passando, quais são as tuas angústias. Senhor, Pai, como você chama? Senhor, eu quero aqui neste momento colocar como está a minha vida. Senhor, meu dia hoje foi assim, 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 assim. Pai, eu estou precisando disso. Faz do Espírito Santo de Deus o teu melhor amigo. Chama para conversar contigo no teu travesseiro. Senhor, vem cá. Chega aqui, me ajuda. É isso que você tem que fazer. É isso que você tem que
trazer. Oração nada mais é do que comunhão, é intimidade, é conversa, é diálogo. Imagine você conversando com o seu melhor amigo. Você tendo a oportunidade agora de estar com o seu melhor amigo, desabafando, dialogando. Então, do mesmo jeito é com Deus. Abraão era chamado de amigo por Deus. Intimidade. Ah, mas irmã Rose, isso ficou para Abraão, isso ficou para Moisés, isso ficou para Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Não, é para todos nós. O véu que separava foi rasgado. Não há mais empecilho entre eu, você e Deus. Sabe quem é o empecilho entre você, no caso eu e Deus? Somos nós mesmos. Só nós somos os empecilhos. Nós colocamos muros. Quando o Senhor Jesus disse que Ele é a ponte. Então não crie muros entre você e Deus. Porque já existe uma ponte chamada Jesus Cristo de Nazaré. E você alcança através do seu Espírito Santo. Convide o Espírito Santo para estar contigo, para ser teu amigo. E através da oração você vai fazer isso. Então a gente vai ver aqui algumas citações em que Jesus não só ensinou muito sobre a oração, como também orava muito. Você vai ver isso lá em Marcos capítulo 6, do verso 5 ao 13, vai ter fazendo menção de que Jesus estava orando. Você vai encontrar Mateus 14, do 23 ao 25, referência de que Jesus estava orando. Marcos 1:35, Lucas 5:16, Lucas 11, do 1 ao 13 e várias outras passagens em que o próprio Jesus orava. O próprio Jesus orou no momento que foi ressuscitar Lázaro. Pai, graças te dou, porque tu escondeste aos entendidos, mas revelastes aos pequeninos. Então, oração, intimidade. Você fazer menção à oração. Jesus deu graças, que é oração, uma oração de gratidão, quando foi partir o pão e o peixe, na multiplicação lá dos pães e dos peixes. Jesus orou por várias e várias outras vezes e vivia em constante oração, vivia no monte orando, buscando a oração. Porque a oração vai trazer essa intimidade do alto, vai te revelar. Daniel, a gente vai ter uma passagem que é bem interessante lá no livro de Daniel, que Daniel orou por 21 dias seguidos, com o mesmo propósito, o mesmo objetivo. E aí tem um hino tremendo e lindo que fala da batalha do arcanjo para trazer a resposta, porque não é que a oração de Daniel não chegasse. Ela chegava sim ao céu. O Senhor mandava a resposta. Só que o príncipe daquele século, as potestades nas regiões celestiais, estavam impedindo o anjo, que é um mensageiro, de vir entregar a resposta a Daniel. E aí, depois de 21 dias, o Senhor não envia mais um anjo, mas envia agora o arcanjo Miguel, que é aquele que batalhou com o diabo pelo corpo de Moisés. O diabo queria ficar com o corpo de Moisés e o arcanjo Miguel, ele guerreou contra o diabo por causa do corpo de Moisés. Porque o arcanjo Miguel é um arcanjo, ele é de guerra, ele é o guarda de Israel. Então, ele é diferente do anjo. O anjo é só um mensageiro, só traz a mensagem. Então, o anjo, ele não tinha autonomia nem autoridade para guerrear. Ele só vinha entregar a mensagem. Ele era só um mensageiro. Agora, o arcanjo, ele tinha sim. Tanto é que ele veio, guerreou, venceu mais uma vez a batalha e trouxe a resposta para Daniel. Isso é que é Deus, irmã Silene, verdade. Glória a Deus. Também já tem chegado aqui Cíntia, também Jéssica, nossa prima, Jéssica Paletó, que está ali nos Estados Unidos, Marcelo Laurentino, glória a Deus. S. Superlink, Samuel Lira, nosso irmão
Zé Roberto também já tem estado aqui conosco. Então isso é que é Deus, mas como é que foi feito isso? Através da oração. Ah, mas irmã Rose, eu tenho orado já por muito tempo. Continue o propósito, na hora certa vai chegar a tua resposta. Há tempo para tudo, inclusive a resposta. E às vezes o silêncio de Deus também é a resposta. A gente tem que saber ouvir, saber interpretar, certo? E aí a gente vai ver que os apóstolos e a igreja primitiva oravam unanimemente e perseveravam na questão da oração. A gente vai ver que a oração era importante no momento em que receberam o batismo com o Espírito Santo. Quando os discípulos estavam lá, mais de 120, estavam reunidos no cenáculo, eles subiam para orar. Eles estavam em união, em unidade para orar. Pedro e João, quando subiam ao templo, na porta de Formosa, lá em Atos, acho que é 2-4, quando teve a cura do paralítico, eles estavam subindo para orar. Então, eles estavam sempre em unidade e perseverando em oração. Quando Pedro foi preso, que foi levado diante do Sinédrio, Pedro estava preso, a igreja estava reunida orando. Quando o Senhor fez o milagre, Pedro foi solto, os cárceres foram abertos. A gente vê Atos lá, quando Paulo vai, Atos 16, quando vai contar a história do carcereiro lá na cidade de Filipe. Paulo e Silas, à meia-noite, estavam orando, mesmo depois de terem sido açoitados, aprisionados, injustamente, mas eles estavam o quê? Orando. Então é a oração que nos garante vitória. Paulo chegou a estimular a igreja a orar de forma ininterrupta. A gente vai encontrar isso lá no livro eu gosto muito dessa passagem, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Então, sem cessar é sem parar, é constantemente. É você sempre estar orando. Então, oração, ela é extremamente importante. Deixa eu ver aqui só a hora. Por conta do horário, eu tenho que liberar a rádio aqui, que os irmãos estão em cadeia com a Rádio Web Mensageiros do Rei, com a Rede PG de Comunicação. Então, para concluir, essas 3 advertências de Jesus para o cristão se faz tão necessária em nossos dias. O cristão jamais pode se descuidar na observância dessas 3 advertências. Olhai, vigiai e orar. Então, nós temos sim que orar. Nós temos que estar vigilantes e nós temos que estar vigiando. Fazendo essas 3 coisas. Eu vou liberar os irmãos aqui na rádio. Enquanto isso, a gente continua aqui no Instagram, só um minutinho. Os irmãos que estão nos ouvindo aqui pela rádio vão continuar com louvor. E aí a gente vai voltar concluindo a programação. Eu quero desde já agradecer a todos por estar aqui conosco nesta noite, nesse momento da reflexão da palavra do Senhor. Esta live ela vai ficar salva aqui no IGTV, mas ela também vai lá para o nosso canal no YouTube. Se alguém quiser acessar, seguir lá o nosso canal, ser um abençoador, pode fazer. O link está aqui na nossa bio do canal no YouTube. E será com certeza um prazer para nós ter você como um compartilhador da palavra do Senhor. Então eu quero agradecer por tudo e que assim o Senhor nos permitir. Quarta-feira nós estaremos aqui de volta ao vivo com a reflexão da palavra do Senhor. Se você foi abençoado nesta noite com esta palavra, compartilhe ela com outras pessoas também. Ela vai estar salva no IGTV e você pode assim estar compartilhando. E eu quero agradecer a todos aqueles que já chegaram aqui neste momento. A gente já está no final da nossa programação, mas se assim o Senhor nos permitir, quarta-feira nós estaremos aqui. Quero agradecer de coração a todos que estiveram aqui conosco. Fiquem na paz do Senhor e sejam um multiplicador das boas novas de salvação. Aquilo que semear, colherás.
Aquilo que você semear, você vai colher. Então vai lá no canal aqui, ó, no YouTube, Rose Paletó Oficial. O link está na nossa bio, você quiser. Você que ainda não nos segue no Instagram, quiser seguir também, você pode estar seguindo a gente aqui no Instagram. E a nossa link, o link tá lá na nossa bio. Lá na bio aqui do nosso Instagram vai estar o link direto com o canal do nosso YouTube. Então você é um multiplicador das boas novas e eu quero agradecer a você por isso. Fiquem todos na paz do Senhor. Um beijo, um abraço e até quarta-feira, se assim o Senhor nos permitir.